Versículo 12 diz assim, ó: E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Glória a Deus. Essa palavra se trata de um pacto que Deus fez com os homens. Amém? Porque houve um dilúvio na terra, em que as águas cobriram os montes mais altos da terra. Mas Deus tinha falado para Noé construir uma arca, e Noé passou anos construindo essa arca. Durante a construção dessa arca, eu acredito que muita gente até ajudou a construir, mas nem por isso entrou nela. Porque para entrar naquela arca tinha que crer no que Deus falou. Então Noé e sua família, depois da arca pronta, Deus enviou os animais, um par, macho e fêmea de cada um, e mandou que Noé e sua família entrassem na arca. Então Deus começou a fazer descer águas sobre a terra. A Bíblia diz que foi 40 dias de chuva fortíssima. Mas a Bíblia diz também que as comportas do abismo foram abertas. Quem me ouve? Foi chuva, pastor? Foi chuva, mas também está escrito que o abismo abriu. O que é o abismo, pastor? É embaixo. Então tudo indica que o lençol freático subiu. A água debaixo da terra subiu e a água de cima desceu. Então se cobriu os montes mais altos da terra, até que não restasse nada vivo, a não ser quem estivesse dentro dessa arca. Amém? Durante o tempo que Noé pregou, avisou, muita gente riu, muita gente duvidou, até que a arca fica pronta e Noé entra. Quando ele entra e fecha a porta, a palavra diz que Deus fechou por fora. Por quê, pastor? Porque Noé tinha um coração muito bom, e Noé não ia aguentar ver as pessoas batendo na porta, dizendo: Noé, abre, porque agora nós acreditamos. Noé iria abrir, mas se alguém bateu, com certeza bateu, porque as águas começaram a subir, e quem bateu na porta, e Noé disse: espera aí que eu vou abrir. Noé não conseguiu abrir, porque Deus trancou por fora. E o que isso quer dizer, pastor? Alguém está pregando aqui hoje, alguém está pregando em muitas outras igrejas nesse momento, em muitos lugares tem alguém pregando. E quem está pregando? Aqueles que estão ajuntando o povo, porque breve o Senhor virá. E a porta da arca ainda está aberta. Mas a Bíblia diz que de repente, no abrir e fechar de olhos, um será levado e outro será deixado. E aí não adianta mais tentar bater, porque já acabou o tempo. Então aproveita o tempo, porque o tempo ainda está funcionando. Tempo da graça. Então, quando as águas cobriram os montes mais altos da terra, e durou 40 dias, 40 noites, e depois levou 120 dias para essa água escoar, aí Deus viu que foi muita morte, né? Não sobrou ninguém a não ser a família de Noé. Foi um negócio tão terrível, mas tão terrível, que o próprio Deus prometeu que nunca mais ia fazer isso. Por quê, pastor? Que Deus prometeu. Quando Deus promete, Deus cumpre. Por que Deus prometeu, pastor? Porque imagine você vivendo naquela época e você não teria entrado, porque só entrou a família de Noé. Então, se você estivesse lá, você também não teria entrado. Você ia crer. Quem me ouviu? Ou será que você seria melhor do que aquele povo que viveu naquela época? Então só Noé e sua família, ninguém creu.
Foram avisados? Foram, mas não creram. Agora, o tempo que Noé construiu essa arca foi 120 anos construindo. Dava tempo para as pessoas de longe saber que uma arca estava sendo feita? Dava. Deus deu tempo, mas tem gente que vai desprezar o tempo de Deus. O tempo está sendo dado exatamente neste momento. E você vai fazer o que com o que você está ouvindo e com o tempo que Deus está estendendo para você? De repente você foi até a porta da morte e voltou. De repente você foi até pertinho dela, olhou para você, piscou para você a morte, mas Deus falou: ainda não, volta. Por que Deus fez isso? Porque você talvez não estava salvo ainda. E se você morresse naquela situação, você ia para o inferno. Você sabe que tem pessoas que pensam assim: eu vou tirar a minha vida. Mas você está tão bem com Deus assim para tirar a vida? Porque se você se suicidar, você perde sua salvação. E aí? Aí você não resolveu. Tem pessoa que se mata para ver se resolve um problema. Não. Você vai criar um problema que não vai ter mais jeito, é eterno. Suicídio não é solução, não. É o pior erro que um ser humano pode cometer, é tirar a própria vida, porque aí não tem mais jeito. Por mais difícil que seja a situação, por mais que esteja doendo, não cometa uma coisa dessa, porque aí você vai tirar a sua chance de salvação para sempre. Quem me ouviu? E por que você acha que o diabo bota na cabeça de muita gente: tira a sua vida? O diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Você acha que ele quer que você vá para o céu? Então ele põe na cabeça de muita gente: tira a sua vida, e a pessoa pensa que ela vai descansar. E o diabo conseguiu e tem conseguido na vida de muitos jovens fazer uma besteira dessa. E se ele foi informado que isso não tem volta, ele não creu. Tem muito jovem que ouve: se você tirar sua própria vida, você vai perder sua salvação. Mas ele não crê. E aí, como é que fica? Você me ouve aí? Então, o Noé passou 120 anos construindo essa arca. Dava tempo de todo mundo ouvir. Acontece que, quando as águas começaram a baixar, Deus viu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando as águas começaram a baixar, foi muita morte. Quem está me ouvindo? Foi tanta morte. Imagine você vivendo naquela época e de repente você está olhando e vê famílias boiando juntas, agarrado em madeira, em tronco, e gritando: me ajuda. Imagina pai com filho, com criança, porque você só lendo, você ainda não parou para imaginar o que foi isso. Aqui dentro tem uma família salva, mas aqui tem gente boiando, tem cadáver já, tem velho, tem idoso, tem criança, tem mãe com os filhos agarrados, tem filho nas costas do pai, na mãe: não me deixa morrer. E foi morrendo tudo. Toda a humanidade morreu, fora que estava dentro da arca. E o grito e o lamento desses pais, dessas mães, dessas crianças, jovens, adolescentes, gente doente, gente aleijada, morreu afogado. O grito desse povo foi tão dolorido que até o coração de Deus se entristeceu, a ponto de Deus prometer para o único habitante que sobrou na terra com sua família. Deus fez uma aliança com ele, que nunca mais ele iria destruir a terra com água assim. Amém? Mas por que Deus chegou a esse ponto de destruir quase a humanidade toda? Porque está escrito que no tempo de Noé a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de morte, violência, mentira. O povo estava desenfreado no pecado. O povo estava rebelde, ignorante, ninguém querendo saber de Deus. Então Deus permitiu que acontecesse isso. Quem me ouve?
Tem gente que pensa, se Deus é bom, pastor, por que Deus fez aquilo? Porque existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Às vezes Deus está permitindo uma coisa, não é bem a vontade dele, mas ele está permitindo. Deus gosta de ver alguém sofrer? Não, mas por que ele permite o sofrimento? Porque a pessoa é rebelde, coração duro, não obedece a palavra de Deus, e Deus não quer que ela sofra, mas não tem outro jeito. Ela não quer se curvar, não quer ouvir, não quer obedecer. Quando a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, e aí a pessoa vai sofrendo, mas essa não é o plano de Deus. Por que você acha que Deus enviou Jesus na terra? Para o homem sofrer? Continuar sofrendo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as pessoas excluem Deus da vida delas. Ela só lembra de Deus na hora do sufoco. Quando ela está com o copo na mão, ela não se lembra de Deus. Então a maldade na terra estava demais na época de Noé. Na época de Noé. E agora? Quem me ouve? Amém. Os habitantes de Sodoma e Gomorra davam risada e debochavam e zombavam. Por quê? Porque Deus não podia mais destruir a terra como ele destruiu, com água. Porque ele prometeu que não ia fazer isso de novo, com água. Mas ninguém falou nada de fogo, né? Como foi uma catástrofe que morreu tanta gente, muita morte, muito choro, crianças, velhos. Então Deus prometeu para Noé, olha só, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Palavra da boca de Deus: as águas não mais causarão dilúvio na terra. Amém. Nunca mais vai ter um dilúvio na terra. E teve gente quando a barragem encheu aqui falando um dilúvio. E eu vou embora dessa cidade. Teve gente que correu lá para o alto do monte, que levou barraca e levou tudo, levou cachorro. Depois passou vergonha, não aconteceu nada do que falaram. E se eu te falar que quem fez isso, meu irmão, é crente, que diz que confia, prega que confia, mas na hora do negócio mesmo é o primeiro a correr. E ficou ligando para ela, perturbando: você vai ficar aí? Eu falei: vou, minha casa. Não, mas você não está vendo a barragem? Não, a barragem é lá, eu moro aqui. Não, mas vai romper, vai destruir, vai quebrar. Vai não, Deus está no controle. Não, mas vai me perturbar a cada 10 minutos ligando para ela. Crente. Aí eu te pergunto, meu irmão, se Jesus estivesse aqui fisicamente, ele ia dizer: onde está a vossa fé? Cadê a fé que você prega tanto e diz que crê tanto, e aí na hora que o negócio aperta, você desespera, você entra em pânico? Quem crê no Senhor de verdade deveria ser a pessoa que vai acalmar quem não crê. Não é verdade? Você crê no Senhor Jesus? Amém. Então Deus conta com você para acalmar as pessoas que vão entrar em pânico na hora de uma calamidade. Amém? Amém? Então o Senhor prometeu: não vai ter mais dilúvio não. E para provar que não vai ter, eu faço uma aliança. Eu coloco, toda vez que chover, vocês vão olhar para o céu e vão ver o meu arco. Que arco? O arco-íris. O arco-íris é um sinal do que Deus falou. Toda vez que armar chuva, eu colocarei no céu o meu arco. Todo mundo vai lembrar: Deus nunca mais vai destruir a terra com água.
Olha lá o arco da aliança. Deram o nome de arco-íris, mas ele chama-se arco da aliança. Arco da aliança. E por que é um arco de uma aliança? Ele não é redondo? E você percebeu que ele faz uma curva e entra na terra? Quem percebeu? Não é a metade de uma aliança? Ela pega o céu e pega a terra. Uma aliança de Deus com a terra. Não vai mais destruir a terra com água. Que Deus não vai destruir a terra com água. Você pode dar glória a Deus. Mas a história não para aí, né? Versículo 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, do povo de Canaã. Quem está entendendo? Amém. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Glórias a Deus. A terra não foi povoada de Adão, pastor. De Adão foi até Noé. Depois, até Noé, a terra foi destruída, morreu todo mundo. Aí Deus vai começar de novo. Quem está entendendo? Amém. E aí Deus vai começar com a família de Noé. Acontece que as águas baixaram, e a Bíblia diz que essa arca baixou em cima do monte. O monte chama-se Ararat. Existe até hoje esse monte. Glórias a Deus. É difícil chegar lá. Muita gente que tenta chegar lá morre, porque ele é muito gelado, tem neve lá em cima. Muitos alpinistas perderam a vida tentando chegar lá. E a arca está lá em cima. Ainda dizem que tem fragmentos dela lá. Acontece que quando as águas baixam e a arca posa lá em cima, Noé sai da arca e viu que podia pisar em terra firme. Glória a Deus. E aí ele começa ali naquela região do Ararat, ali no pé daquela montanha, ele começa a povoar de novo, ele começa a crescer de novo. Ele vai começar a sua vinha. A primeira coisa que ele faz é plantar uma horta. Quem está entendendo? E ele planta uma vinha. Sabe o que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uva. E aí, olha só, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Noé não era homem de Deus, pastor? Era. Eu não sei se ele não sabia dos efeitos do álcool. Eu não sei, porque quem gosta de suco de uva? Não é beleza? O suco de uva que você toma é aquele suco de caixinha ou de pozinho. Estou falando do suco mesmo, da uva. Uma delícia, quem está entendendo? Acontece que depois de uns dias armazenado, ele chama-se mosto. E aí ele começa a fermentar e ele se torna alcoólico. O seu Noé guardou lá um pouco, depois eu vou tomar esse suco, está muito bom. Talvez ele não soubesse que aquele troço iria fermentar e ia causar algum efeito. E ele sentou o sarrafo no caneco. E aí, sendo Noé lavrador, passou uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Tem um versículo lá em Provérbios que diz que o vinho tira o entendimento, a bebida forte. Você percebeu que todo bêbado, ou ele fica agressivo, a maioria fica debochado, fala besteira, não é? Não tem o controle de si, causa acidente, bate em esposa, bate em filho, se arrebenta, se machuca, causa loucura, pode ficar internado, causa morte. Aí eu te pergunto, o que traz de bom? A embriaguez. E no final a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém.
No lugar de ficar cheio do vinho, cheio da manguaça, cheio da cachaça, fique cheio da presença de Deus. Então Noézão bebeu bastante, tirou a roupa, achou que está na praia, e está dentro de casa toda à vontade. E aí, olha só, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, veio saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas e rostos virados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Amém? Olha isso. O pai está lá pelado dentro de casa, bêbado, devia estar cantando, dançando, sei lá, e o Cã entra. O Cã olha aquilo e ri, debocha, correu lá fora. Vocês não sabem o que eu vi lá dentro agora. O quê? Nosso pai está nu lá, dançando, está uma coisa ridícula. E aí os 2 irmãos, esse aqui é o mais velho, né, o Cã? Os 2 irmãos pegaram uma capa, um pano, botaram nas costas assim, os 2 e entraram de costa, cobriram seu pai. Deve ter dado um banho nele. Então, o que aconteceu é que o Cã, quando entra, viu aquela situação. Ele correu lá fora e contou para os irmãos. Os irmãos entraram e cobriram o pai. Os 2 irmãos mais novos, o Sem e o Jafé. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço. Na verdade é o filho mais moço. E disse: maldito seja Canaã. Porque maldição de um pai naquela época era mais ou menos como Deus amaldiçoou uma pessoa. Porque esse negócio da palavra que saía da boca do pai tinha muito poder. Quem está entendendo? Era uma época do respeito. Então a palavra do pai, tanto a bênção quanto a maldição que saía da boca do patriarca. E quando eu falo pai, eu estou falando patriarca, porque não só o pai dos seus filhos, mas o patriarca do povo. Moisés foi um patriarca, Abraão foi outro patriarca, é aquele que é pai de muitas pessoas, pai na fé também. Quem está entendendo? Então, uma palavra de maldição iria trazer muita dor na vida de quem recebeu essa maldição. E aí Noé, no versículo 25, disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Viveu pouco. 950, quase 1000 anos, pastor, ele viveu? Sim. Você ouviu direito? Quantos anos eu falei? 900. Quem quer chegar nisso aí? Se você quiser chegar nisso, saiba que você vai ficar no museu, que você vai virar um número. Não chega isso hoje, não? Claro que não. Por que não chega, pastor? Eu estava vendo hoje uma matéria que uma mulher hoje morreu, se não me engano, foi descoberta. 118 anos, dizem que ela é mais velha. Que a mais velha estava com 119 e faleceu, então ela ficou a 118. Eu desacredito, eu acho que tem alguém mais velho do que essa mulher em algum lugar, só que o Guinness não vem procurar. Então deve ter alguém considerado mais do que 118. Acontece, por que uma pessoa hoje não vive 200, 300? Por quê, pastor? Por causa que a palavra diz que por aumentar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriará, não é isso? E também, quando Noé existiu, de Noé para trás, os homens viviam 900, 800, 500.
Mas com o passar dos anos, o pecado na terra vem aumentando demais. E quanto mais o pecado na terra aumenta, o tempo de vida do homem vai diminuindo. Agora o homem não chega nem a 125. Se chegar, só uma carcaça, né? Só a capa do Batman. Tem uma pessoa que fala assim comigo: pastor, como é que você está? E o fulano está só a capa do Batman. O Batman já sai, está só a capa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando o Noé volta da sua ressaca, né, ficou sabendo o que o filho Cã fez. Qual foi o erro do Cã, pastor? É o erro que muita gente comete. Quando há um problema interno. Interno quer dizer dentro de casa, familiar. O que o Cã fez? Viu a nudez do seu pai e levou para fora. Levou o problema de dentro de casa para quem estava lá fora. Tem gente que é boca aberta. Posso falar? Ou é melhor não falar, não? Vou falar. Tem mulher, tem esposa que é boca aberta. Por quê? Ela tem seus problemas ou soluções dentro de casa, tristezas e alegrias. Ela pega aquilo e leva lá para fora, para gente que não tem nada a ver com a sua vida, com o seu casamento. Não deve levar para fora, pastor. O pastor não deve levar para fora o quê? Nem as coisas boas, nem as ruins. Quem está entendendo? Tem gente tão boca aberta que tudo que se passa lá dentro de casa, em vez de resolver aquilo lá dentro e manter o negócio dentro da porta fechada, ixi, você não sabe o que aconteceu lá em casa ontem. E começa a falar demais. Sabe quando é que vai acalmar a situação? Sabe quando é que isso vai mudar? Nunca. Mas quando a coisa é ruim, não deve levar para fora. E quando a coisa é boa? Pior. Se o negócio está dando certo dentro da sua casa, está fluindo, está prosperando, aí que você devia fechar a boca mesmo. Amém. Que o que tem de gente torcendo, que não tem o que você tem, não é feliz do jeito que você é. E ou você escancarando esse bocão, falando: ixi, lá em casa está uma bênção. Você precisa... meu, vigia. Um dia, Deus mandou Eliseu ir até uma viúva. E havia uma fome naquela terra. E a mulher foi até ele dizendo: o meu marido morreu, e os cobradores vieram levar os meus 2 filhos para ser escravo. E aí aquele homem de Deus falou para ela: o que você tem em casa? Eu tenho só uma botija de azeite. Aí ele falou: você vai, você e seus filhos, pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, bastante vasilha, entra na tua casa, fecha a porta entre você e seus filhos, bota eles para dentro, fecha a porta, é entre vocês lá dentro o negócio. Amém? Amém. E pega o teu azeite e deita nas vasilhas. Você vai mandando seus filhos trazer vasilhas, você vai derramando azeite nelas. E ela arrumou bastante vasilha emprestada. E aí ela pegou a botija de azeite, só tinha um restinho na botija. E os meninos traziam as vasilhas e ela enchia. Aí os meninos vão trazendo vasilha, ela vai enchendo e o azeite não acaba. O azeite da botija dela: menino, traz mais uma panela aí, mais um jarro. Ela derramava ali, enchia o jarro, enchia a panela, olhava lá no fundo, mas ainda tem um restinho. Traz mais panela, mais jarro. Aí enchia outra, enchia outra, enchia outra. Nossa, ainda tem um restinho. Traz mais e coloca. Sabe qual a casa quando tem goteira, que você esparrama balde do que lá? Mas lá era azeite, a goteira lá era azeite. Quem está entendendo? E só, mas azeite você não sabe o valor do azeite naquela época. Servia para perfume, cosmético, servia para acender lamparina, comida, fazer pão, fazer muita coisa. Servia para muita coisa. Era caro. Depois que ela diz: traz mais vasilhas, aí os meninos dizem: não tem mais vasilha, estão todas cheias. Aí a Bíblia diz que o azeite parou. O que significa, pastor? A bênção só para quando você não tem mais condição de receber. Ninguém entendeu. A bênção só vai parar quando você não tiver mais espaço para pôr.
Enquanto você tiver espaço, continua crendo que a bênção vai continuar fluindo. E as portas estavam fechadas. Por que o profeta falou para a mulher: entra, fecha a porta e fica lá dentro, você e seus filhos, e faça o que eu estou falando? Depois que eles fizeram o que o profeta mandou, o azeite fluiu para tudo que é lado. Ela voltou lá e foi falar com ele: olha, eu fiz do jeito que o senhor falou, está cheio de azeite. Aí ele falou: agora a senhora vai, vende azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Mudou a história da mulher. Tudo porque ela fez as coisas em segredo, porta fechada. Quer prosperar? Quer prosperar? Aprende a fechar essa matraca. Para de falar para os outros o processo que está acontecendo. Mas está uma bênção, fica quieto. Você não deve nem ficar falando para o ar: nossa, que maravilha que eu estou vivendo. Você conhece aquele ditado: as paredes têm ouvido? Quem ouviu isso aí? O ditado não diz atrás das paredes tem ouvido, o ditado diz as paredes. Mas eu vou mais longe: os demônios têm ouvido. E se tem uma coisa que o diabo odeia, é ver você contando suas maravilhas, pulando de alegria, porque as coisas estão acontecendo. Ele vai fazer de tudo para trancar a sua vida. Quem está me ouvindo? Deixa para contar o testemunho quando a bênção estiver estabelecida. Está no processo ainda, e fica calado, minha filha. Fecha a boca, sai contando para todo mundo: ó, esse ano eu vou construir, eu vou reformar, eu vou comprar. Você vai ver, esse ano eu vou botar a minha moto zero aqui, o meu carro. Vai dar tudo errado. Vai não? Vai, porque se você ficar falando demais, vai dar errado. Vai entrar areia. Não, vou montar a minha oficina. Não vai conseguir. Desse jeito aí não vai não. Essa bocona, essa língua de trapo, você não vai conseguir não. Fecha a matraca, criatura. Muita gente precisa aprender a manter a língua dentro da boca. E o testemunho? Conta depois, quando o negócio estiver confirmado, assinado, carimbado. Está confirmado? Tá. É tu? É. Pronto. Conta o milagre agora. Mas enquanto está no processo, deixa de ser bobo. Você está ouvindo uma palavra de quem não quer que você atrase o seu lado. Dizem que quem fala demais, né, dá bom dia até a cavalo. Então, o azeite fluiu lá dentro, mas porque a mulher obedeceu, porta fechada. Ela não contou para ninguém o processo que estava acontecendo lá dentro. Tem processo que tem que acontecer dentro das suas quatro paredes, que tem que isso diz respeito a quem está lá dentro. De fora não tem que saber não, meu irmão. Nem o que é bom que está acontecendo, nem o que é ruim. Tem casais que vão resolver certos atritos e quebra o pau na frente de parente, de vizinho, de filho. Tu não tem juízo. Se você tiver filho pequeno em casa, então você perdeu o juízo de vez. Se você tiver filho pequeno, como é que eu faço, pastor? Vamos, filho, passear. Vamos conversar agora nós dois aqui. Você sabia que isso aí é uma cachorrada que você está fazendo? Ah, mas aí vai sair tapa. Ué, mas se sair, está só vocês dois lá. Aí na frente de filho. Eu estava vendo um pau quebrando uma vez, uma gritaria, um barraco de gente crente. E os vizinhos incrédulos dizendo: mas não é crente, não é evangélico? Esse nosso vizinho não frequenta a igreja lá, tal? É. Eu que não quero ser crente. Para ser desse jeito. Tem casal incrédulo que nem igreja pisa, nunca pisou. Mas não tem uma briga dentro de casa. Aí os indivíduos que diz que servem o Senhor, o sangue de Jesus tem poder, Pai do Senhor para cima e para baixo, vão prestar uma conta muito grande diante do Senhor, porque está envergonhando o Evangelho. Ninguém que envergonhar o Evangelho e o nome do Senhor vai passar batido, meu irmão. A Bíblia diz: é inevitável que venham os escândalos, é inevitável, mas ai daquele por onde o escândalo vem.
Olha como quem falou isso foi Jesus. É inevitável. Uma hora ou outra você fica sabendo de escândalo, viu, filho? De crente, né? É inevitável. Mas ai daquele por onde o escândalo vem. E se você pensou que às vezes o escândalo vem de quem está brigando, o escândalo vem muitas das vezes daquele que está vendo quem está brigando. Você acha que você não entendeu? Entendeu? Por exemplo, estão lá discutindo lá e está bravo o negócio, mas estão fazendo os seus negócios lá, resolvendo lá em particular. Mas aí tem um orelhudo lá, com o cabeção em cima do muro. Nossa, o que eu estou vendo? Ixi. Aí vai pegar isso e vai espalhar para os outros. Ai desse. Não é ai de quem está lá dentro resolvendo lá, ainda que esteja se pegando. Não é esse não. Ai daquele por onde o escândalo vem. Quer dizer, o portador da notícia. Então essa aí vai para os linguarudo, orelhudo, zoiudo de plantão, que fica cuidando da sua vida ou da vida alheia, ao invés de cuidar da sua própria vida, que fica colhendo daqui para levar para ali. Se você estiver nessa condição aí, saiba que o diabo está te usando. Que é isso, pastor? Saiba que você está a serviço de alguém que não é Deus. Porque você fica sabendo um caso aqui, que é um negócio particular, que está acontecendo lá, que é o problema deles, você está pegando aqui, que não tem nada a ver com você, está levando para ali. Quem está te usando? Espírito Santo. Espírito Santo. Vigia mesmo. O Cão fez isso, ele pega a situação do pai, ao invés de ele ficar calado, ou chega lá fora, irmãos, eu vi uma coisa lá dentro muito triste, vocês me ajudem aqui, que esse negócio não pode vazar não. Aliás, só existia eles, tinha a esposa também a esposa de Abraão, e tinha também a esposa de Noé, e tinha as irmãs, as filhas de Noé, né? As noras. Então, o que acontece é que o Cão pegou esse troço que está acontecendo lá dentro e levou para fora. Não era para ele fazer isso. Era para ele até comunicar com os irmãos, mas para pedir ajuda. Olha, eu vi uma situação lá dentro de casa que é vergonhosa. E isso que eu vi lá dentro, eu não posso dizer para você direito, mas eu não posso deixar isso vazar. Vocês me ajudam a entrar lá e cobrir essa situação, para esse troço não vazar, para as noras, para a esposa. Quem está entendendo? Não. Tudo indica que Cã era um cara debochado. Sabe esses caras que gostam de tirar sarro de tudo? Eu imagino ele com um cara assim. Assim que ele pega a situação do pai, já corre lá e conta para os irmãos. Os irmãos não deu nem bola para ele. Simplesmente os irmãos pegou a capa e entrou de costa, chegou lá, cobriu a nudez do pai, sem ver. Cuidaram do pai até curar a ressaca dele. Quando o pai volta ao normal, ele fica sabendo. Pai, o senhor estava numa situação assim, assim. Eu estava? Alguém viu? Quem viu? O Cão. Mas ficou em silêncio. Não, ele contou lá fora para a gente. Ah é? Chama ele aqui. A partir de hoje você é um cara maldito, viu? E essa maldição, meu filho, pegava do pai, do filho até a terceira e quarta geração. Viu? Olha o que vai sobrar para a geração de Cã. Olha só. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. O que quer dizer isso, pastor? Que a geração de Cã, os filhos, né, descendentes, sempre seriam servos dos servos dos seus irmãos. Para você entender melhor, a geração de Cã, os filhos, descendentes, sempre seriam de baixo, nunca de cima, sem cauda, nunca cabeça, sempre servo, mas não servo do alto, servo do servo do servo. É mais ou menos assim: quem você é lá na empresa? Você é chefe? Não, eu sou empregado do empregado contratado. Eu sou o mais baixo nível. Quem está entendendo? Então olha a maldição que veio para a família. A maldição foi se estendendo de geração em geração. Então, o
que Deus nos ensina aqui nessa palavra é que tanto aquilo que for bênção dentro da sua casa, guarda esse trem lá dentro. Tem gente doida para querer saber o que de bom está acontecendo lá dentro, para tentar de alguma maneira jogar areia. E o que é ruim, pastor, resolva lá dentro. Tem coisas que você vai ter que precisar. Primeiro que crente não resolve no tapa, né? No chute, no palavrão. Se é crente mesmo, resolve no diálogo. E que tipo de diálogo? Pode ser até um diálogo meio alto, mas não tem que ter filho no meio, não. Tenha sabedoria. Aí fica a mulher se descabelando de gritar e o filho olhando assim: mãe chegou da igreja agora. E se o marido é incrédulo, ou vice-versa, a mulher é incrédula, o marido é crente, ou os dois estão começando a vir na igreja, guarda uma coisa: nem parente seu, muito menos filho, filha, tem que ficar vendo os desacertos de você, não. Tem que ter sabedoria. Chama ela para o jantar. Mas como é que eu vou chamar? Estou com vontade de meter a mão na galera, como é que eu vou chamar ela para o jantar? Já começa a melhorar por aí. Chama para um passeio lá na praça, lá conversa, ela vai lá, como chama aquele bairro lá em cima? Belvedere, lá em cima tem uma praça isolada, ela vai lá, grita, peneia. Lá é cheio de câmera, fica aí. Aí, nesse caminho. Já não dá. Aí vai ficar pior, deixa quieto. É lá no Primavera mesmo. Primavera. Lá no meio da BR. Resolve esse trem lá. Mas brincadeiras à parte, o que eu faço, pastor? Meu irmão, baixa o tom, o volume. Entra no quarto, uma hora que não tiver todo dormindo, conversa. Não precisa ser nos berros, na facada, na pernada, capoeira, não. Primeiro que se tu é crente, você vai saber dialogar. Amém. Nem cada caso é um caso, né? O que não poderia acontecer, meu irmão, é o que está acontecendo de errado lá dentro, você vazar isso para fora. Que nem o Cã fez. Aí veio maldição na vida de Cã. A maldição não demorou, viu? Os cananitas, povo que foi amaldiçoado ali, o trem ficou feio. Então, se você não quer a maldição na tua casa, no meio da sua família, você, mulher, esposa, filho, então resolva dentro, não deixa vazar para fora. Quem entendeu? Pastor, o Senhor tocou numa coisa aí que nós estamos passando por isso, então vai começar a se resolver agora, porque Deus não fala nada à toa. Amém? Aí onde você está, curva sua cabeça um instante, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se